Olá, nono ano, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Peço que vocês abram os livros na página 189 e antes que a gente possa dar início à nossa aula, nós temos a correção do tópico para discutir. Mesmo que as questões sejam de cunho pessoal, eu vou pontuar cada uma delas aqui para vocês. Começando pela primeira questão. Você utiliza frequentemente a internet? De todas as atividades que eu recebi, infelizmente não foram todas, mas de todos que eu recebi, a resposta sempre é sim, com certeza. Inclusive, neste momento, o momento que eu estou transmitindo a aula para vocês através da plataforma do YouTube, nós estamos utilizando a rede mundial de computadores, Tanto aqui do lado de cá, no caso para fazer o lançamento da aula, como vocês aí do lado de lá para assistir. Então, sim, nós estamos utilizando e em nossos dias a internet ela se tornou não só uma ferramenta de uso recreativo, mas também uma ferramenta pedagógica. Nesse momento, ela tem possibilitado a continuação das nossas aulas, então tem um lado muito positivo. Segunda questão, para você qual é a principal utilidade da internet? Fazendo um paralelo do que eu recebi, das respostas que eu recebi, 90% de vocês citaram as redes sociais, Então a principal utilidade da internet é se manter conectado com as outras pessoas através das redes sociais. E eu também percebi algumas respostas no sentido de que algumas pessoas também utilizam a internet para fazer pesquisas voltadas para assuntos de seu interesse, Hobbies que você gosta, atividades que você tem em comum com outras pessoas, isso também facilita, Graças à internet. Terceira questão, você costuma abreviar palavras, usar emotions quando escreve nos ambientes virtuais como blog, Twitter, Facebook? Unanimidade é essa, todo mundo ou abrevia, ou utiliza o emotion, ou faz os dois ao mesmo tempo, porque esse eu tenho certeza que é o mais comum, que vocês devem até estar sorrindo na hora dessa, de escrever aquela mensagem daquele jeito que só você e seu amigo entendem, ou as pessoas da sua idade conseguem entender, e ainda colocar um emotion no final que é para retificar o que você falou, para deixar bem claro qual é o seu sentimento naquele momento. Quarta questão, para você a linguagem da internet é uma ameaça à língua? Aí eu já tive algumas respostas divergentes, mas eu reitero para vocês a minha opinião. Trabalhando com vocês em sala de aula e percebendo no dia a dia como que está o desenvolvimento de vocês em sala de aula, eu percebo que se o português formal, que é a língua que a gente aprende na escola, que a gente tem que assimilar, que a norma culta, se ela não estiver muito bem fixada na mente de vocês, acaba acontecendo uma confusão. Então, o que eu vejo que o que está causando uma grande dificuldade é porque é mais fácil você estar digitando no WhatsApp, por exemplo, todo dia, do que você estar lendo um livro de clássicos da literatura, por exemplo. Então, o português que você utiliza nas redes sociais vai ser bem mais fácil de você aprender, deixar fixado ali na sua cabeça, do que o português que está lá no livro didático. Entendem o problema? O problema não é a gente aprender um português informal, até porque vocês sabem que a língua ela é dinâmica. Então, se eu falei, você entendeu, teve comunicação, tá tudo tranquilo. A grande preocupação é porque nós não podemos trazer as gírias, as formas de expressão, esses maneirismos para a escrita. A gente não pode escrever da forma como nós falamos, por exemplo, se o nosso falar não estiver dentro da língua padrão. Então, só essa observação para vocês. Então, desvendando os segredos do texto, página 189, por favor, mais uma vez, peguem os livros, abram na página 189 e acompanhem juntamente comigo. Primeira questão. No primeiro parágrafo do texto, lemos o seguinte questionamento. A vida linguística do futuro está por um fio? Qual é o sentido da expressão estar por um fio nesse contexto? Então, vocês já conhecem essa expressão, a minha paciência está por um fio.
A gente não costuma dizer está, né? Que é o correto, a gente fala tá. Então, minha paciência tá por um fio. Então, significa que tá acabando, né? Tá se esvaindo. Nesse contexto, está por um fio significa estar em perigo, certo? Segunda questão. Ainda a respeito do questionamento reproduzido na questão anterior, o texto afirma que... Gente, nós temos 4 alternativas, mais precisamente letra A, B, C e D, que estão voltadas para os pontos negativos dessa linguagem da internet, tá? Então, essas alternativas, elas estão dentro do contexto erradas. Por quê? Não sei se vocês fizeram a leitura mais plena do texto, né, que deveriam fazer, mas o autor do texto, ele está batendo na tecla de que a linguagem utilizada nas redes sociais, por exemplo, na internet, ela não é tão maléfica para as pessoas. Então, ele, de certa forma, está concordando com essa linguagem e apontando os pontos positivos que ela tem. E a única alternativa que corrobora para isso é a letra E. A linguagem usada na internet pode estimular outras formas de literatura e o desenvolvimento do autoconhecimento do jovem que faz uso de chats e blogs, certo? Essa é a única alternativa que está positiva, de acordo com a visão do repórter, da repórter, tá bom? Então, na hora de responder essa questão, pensem nisso. Terceira questão. Que recursos os jornalistas utilizaram para fundamentar as opiniões apresentadas no texto? Lembra que eu falei que quando nós escrevemos um texto, no caso aqui nós estamos com uma reportagem, a gente não pode escrever tudo tirando da nossa cabeça, né? A gente precisa ter as informações embasadas com algum estudo, com algum especialista, com a fala de uma pessoa que tenha interesse naquela área, ou que tenha um posicionamento mais importante do que o seu, por exemplo, naquela área. Então, a resposta da terceira, eles recorreram a depoimentos de especialistas das áreas envolvidas no estudo do tema e dos usuários da internet. Obviamente, nós estamos falando da linguagem da internet, nada mais do que trazer o usuário dessa rede. Página 190, quarta questão. Agora releia o fragmento abaixo reproduzido do primeiro parágrafo. Linguista respeitado, o inglês David Crystal, autor do livro A Linguagem e a Internet, chama esses defensores da sintaxe de alarmistas e não prevê um futuro desastroso para a gramática por causa da rede. Para fundamentar as informações apresentadas na reportagem, é comum o jornalista se apoiar nas palavras de especialistas no tema abordado, como eu falei para vocês anteriormente. Nesse caso, no primeiro parágrafo do texto, os repórteres lançam a opinião de David Crystal utilizando o chamado argumento de autoridade. Como o especialista pode ser desconhecido pelos leitores da reportagem, é preciso que os repórteres o apresentem brevemente. Pensando nisso, responda às questões seguintes. Então, letra A. Como que David é apresentado ao leitor? Ele é apresentado como um linguista respeitado e o autor do livro A Linguagem e a Internet. Letra B. Qual foi a intenção comunicativa dos repórteres ao apresentá-lo dessa forma? O que eles tiveram que destacar? Que ele era um linguista respeitado e autor de um livro. A intenção foi valorizar a imagem do linguista como uma autoridade. Então, não era qualquer pessoa que estava falando aquilo, era uma pessoa entendida do assunto, um especialista, um estudioso, entenderam? C. Nesse trecho, a palavra respeitado funciona como um adjetivo, pois ela qualifica o nome ao qual se refere. Agora, aponte um adjetivo que possa substituir respeitado nesse contexto, sem mudar a intenção comunicativa dos repórteres. Então, a gente teria que procurar um sinônimo para respeitado. Então, nós podemos colocar renomado, influente, prestigiado. Todos esses adjetivos podem substituí-lo. Quinta questão. Existem várias formas de se referir aos termos que compõem as orações, como a referência anafórica e catafórica.
A anáfora ocorre quando um termo faz referência a outro já expresso, como acontece no trecho. Na ânsia de se comunicarem em um curto espaço de tempo, eles abreviam palavras ao limite do irreconhecível. Nesse caso, o termo destacado se refere a usuários da internet, um termo que já foi dito antes. Já a catáfora é justamente o contrário. O termo ao qual uma palavra se refere ainda será expresso no texto, como ocorre em "só sei disto, o internetês não apresenta um risco à língua". Nesse caso, o disto se refere a um termo que vem depois, que no caso é "o internetês não apresenta um risco à língua". Resumindo, anáfora, menção de um termo que foi dito antes. Catáfora, menção a um termo que será dito depois. Agora, analise as frases que seguem, que foram retiradas do texto, e responda se o termo destacado está na função anafórica ou catafórica. Então, letra A. Isso é bom? Foi retirado lá do primeiro parágrafo. Se nós estamos utilizando o pronome isso, significa que o termo foi dito, tá? Já foi anunciado. Então, nós temos uma função anafórica. Página 191, letra B. Na ânsia de se comunicarem no curto espaço de tempo, eles abreviam palavras ao limite do irreconhecível. Pronomes. Os pronomes utilizados dentro do contexto, dentro do texto, fazem referência ao termo anterior. Então, função anafórica. Letra C. E lembra um ponto importante. Esse aqui vai representar uma função catafórica. O termo vai ser expresso depois, lá no primeiro parágrafo. Letra D. E recebendo um diagnóstico, no mínimo, preocupante. Esse diagnóstico já foi dito antes, então, esse diagnóstico vai ser dito depois. Então, função catafórica. Letra E. O psiquiatra refere-se aos ícones conhecidos como emotions, função anafórica. E a letra F. Os adolescentes sabem que ela deve ficar restrita ao ambiente da rede, no caso a linguagem, função anafórica também. Sexta questão. Assinale a opção em que está corretamente caracterizada a ideia ou circunstância expressa entre parênteses. Então, nós temos na letra E, tempo, na letra B, oposição, letra C, oposição também, letra D, intensidade, e na letra E, obrigatoriedade. Então, a letra A, ninguém escreve um tratado de física com carinhas. Está relacionado a tempo? Não. Letra B, sinceramente, acho até que a literatura pode ficar mais rica ao incorporar expressões de blogueiros do meio rural. Tem sensação de oposição, sentido de oposição? Não. Letra C. Ao contrário da fala, a comunicação escrita exige aprendizado. Correto. Aí nós estamos no sentido de oposição, Nós temos a expressão ao contrário. Já está deixando bem claro para você que essa é uma posição divergente. E a sétima questão. Assinale a opção na qual se fez o correto comentário a respeito do verbo ou locução verbal destacado nas orações seguintes. Aí nós temos a letra A. Adolescentes viraram suas vítimas preferenciais. Nós temos aqui um verbo que exprime a ação. Letra B. O jovem, que até então não apresentava nenhum problema na escola, começa a ter uma avaliação catastrófica dos professores. Locução verbal que exprime uma mudança de estado. É essa a opção. Quando eu digo ele começa a ter, significa que anteriormente o jovem não estava apresentando esses problemas. Porém, agora, com o uso contínuo da internet, das mídias, das redes sociais, ele passa a ter esse problema em relação à escrita. Certo, gente? Então, aqui nós finalizamos a nossa aula de hoje, que estava voltada para a resolução da atividade. Voltamos na próxima semana, se Deus quiser. Bons estudos, boas aulas e até a nossa próxima aula.